Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café e Estratégias, o seu espaço para transformar conhecimento na saúde em crescimento estratégico. Aqui a gente fala sem rodeio sobre o que realmente faz a diferença: posicionamento, marketing, vendas e gestão de consultório com muita estratégia, consistência e visão de futuro. E o tema de hoje é fundamental: construção de autoridade para médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, profissionais da saúde como um todo. E, claro, monetização no digital. Nós vamos falar sobre o seu crescimento estratégico. Sim, captação inteligente de pacientes também. E, principalmente, sobre como você, profissional da saúde, pode criar novas fontes de receitas, sem depender apenas da consulta presencial. Inclusive, se você é dono de consultório ou clínica e ainda não despertou para a importância de ter uma secretária estrategicamente treinada, hoje você vai entender o quanto isso impacta na sua agenda, sua autoridade e, claro, na sua rentabilidade. E aqui um spoiler, hein? O Secretária Experience é um curso reconhecido pelo MEC e é uma das ferramentas que estão mudando o jogo de várias clínicas e consultórios por aí. E para essa conversa de hoje, eu trouxe dois convidados que unem teoria e prática e muita visão de mercado. Estão comigo aqui nada mais, nada menos que o Fernando Vasconcelos, advogado por formação, empresário por vocação, com 8 anos de atuação em marketing. O Fernando é especialista em estratégia empresarial. E também a Mariana Sepúlveda. Sejam muito bem-vindos. Mária é empresária na área da saúde há 15 anos, administradora e marqueteira de alma e formação, com muita visão prática e humana sobre o que de fato conecta o profissional da saúde, o médico, aos seus pacientes no ambiente digital. Então, juntos, eles estão à frente da Flyer, uma agência focada em impulsionar profissionais da saúde através de posicionamento estratégico, gestão de tráfego e lançamentos de infoprodutos. Então, você já sabe, né? Pega aí seu papel e a caneta, fica com a gente, porque no episódio de hoje nós vamos desmistificar o marketing médico e te mostrar com exemplos práticos como a sua presença no digital pode se transformar em agenda cheia, autoridade sólida e crescimento real no consultório. E, claro, além dele também. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, já manda esse episódio para um colega médico, profissional da saúde que também, assim como você, quer se posicionar. Porque hoje os insights vão borbulhar aqui. Sejam bem-vindos, Fernando e Mari. Muito obrigada, Dani, pelo convite. Desde já agradeço estar aqui para a gente poder explorar o tanto que o marketing digital ele tem a acrescentar aos profissionais da área da saúde. Obrigado, Dani. Estávamos ansiosos para esse momento, desde a última reunião que tivemos, né, que surgiu eventualmente essa ideia de fazermos esse podcast. Víamos conversando na agência, vai ser muito legal, vai ser muito construtivo. E aí vamos tentar trazer aí para a galera o que temos de melhor para oferecer a eles. E eu tenho certeza que vai ser, de fato, um presente para você que está aí conosco nesse cafezinho delicioso de hoje. Porque eu anotei aqui, gente, fiz uma lista mesmo de tudo que vocês me pedem para falar um pouco mais, para desmistificar aí algumas crenças limitantes que nós ainda temos. Porque, afinal, esse mundo digital, ele veio para ficar. E a gente precisa se apropriar de todas essas estratégias, não é verdade? Com certeza. O digital é o hoje. O hoje. Eu sempre digo, o digital não é mais o futuro, ele é o hoje. E se você não estiver ali presente, fazendo um trabalho bem feito, com consistência, com estratégia, com intencionalidade, você vai ficando ali para trás. Então, é importante realmente essa conscientização que o momento é agora. Com certeza. Na conversa que eu tive com eles, eu saí com a minha cabeça fritando de ideias. Então, imaginem você que está aí com seu papelzinho, com a sua caneta, o quanto vai ser enriquecedor esse episódio de hoje. Eu já vou começar perguntando para vocês. O que muitos me perguntam: estou no Instagram,
Posto às vezes, mas não gera paciente. Será que você também tem essa dúvida? O que é que muda quando o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta começa a ter a constância na postagem? Como é que esse paciente vai chegar? Vamos começar por esse questionamento que muitos devem fazer para vocês também? Sim, é uma pergunta muito frequente, né? Eu vou precisar postar todo dia. Eu posso postar só estáticos ou só carrosséis. Eu posso fazer um vídeo por mês, um vídeo a cada 15 dias. E a gente sempre traz a resposta assim: conteúdo é intencionalidade. Conteúdo é aquela mensagem que você quer passar de forma estratégica. Então, o seu paciente, ele precisa, ou o seu cliente precisa percorrer um caminho para que ele gere consciência, né, qual a mensagem que a pessoa está querendo passar, para que ela consiga chegar no final e captar no caso, aquela lead, para que ele consiga realmente se posicionar. Então, é importante que ele construa bons conteúdos, né, que ele fale com intencionalidade, que ele leve temas relevantes da especialidade dele. A gente sempre brinca que o posicionamento, ele não são dancinhas de TikTok. Uhum. Eles vão ser influenciadores, né? Mas levando aquela mensagem que ele quer passar. Por exemplo, um urologista, ele vai levar o conhecimento dele para ajudar as outras pessoas a conscientizar de que uma doença existe, de que o tratamento precisa ser feito, qual é a forma desse tratamento. Então, o que é que aquele médico pode ajudar a resolver, qual é a forma que ele pode resolver. Isso tem que gerar consciência, amadurecimento, se pode confiar ou se não pode confiar naquele médico. Então, o posicionamento, ele passa por muitas linhas até que no final aquele cliente se sinta seguro para chegar no processo final, que é a venda. Sem dúvida. Mari, isso que você falou foi super importante, porque muitos têm essa crença, né, Fernanda? Acho que vocês devem escutar muito, mas então quer dizer que agora eu vou deixar de ser um profissional da saúde para virar blogueiro, vou ter que fazer dancinha no TikTok, né? E muitos até relatam na consultoria, muitos médicos, muitos nutricionistas, muitos psicólogos falam que não tem tempo. Vocês escutam isso? Sim. Olha, Daniela, eu quero até me posicionar no digital, mas eu não tenho tempo. Será que o problema é que ele não tem tempo mesmo? Ou será que nós ainda, profissionais da saúde, temos aquela crença de que se eu apareço no Instagram, ou se eu estou presente no YouTube, ou até mesmo no TikTok, que hoje vem crescendo bastante, né? Isso vai descredibilizar o meu trabalho. O que vocês acham? Sim. A gente vê isso como uma objeção muito constante no mercado, não só na área da medicina em si, mas em outras áreas da saúde que a gente atende. E a questão toda é a gente conseguir ter inteligência para fazer um bom gerenciamento do nosso tempo e encaixar aquilo que é prioridade na nossa vida. Óbvio que se o profissional ele não dá tanta importância para o digital, ele vai acabar que vai trazendo aquilo ali para um lado secundário. Quando, na verdade, acredito que ele deve estar nadando contra a maré, se ele fizer isso. Talvez seja um tiro no pé. Exatamente. Então, a gente consegue hoje, com algumas manobras estratégicas dentro da agência, fazer o médico ter a possibilidade de gerar conteúdo com inteligência e podendo usar o tempo dele do modo que fique tranquilo e confortável para ele ao longo da sua agenda semanal, por exemplo. Ele não precisa sacrificar. Óbvio que algum tempo ele tem que dispor ali, mas ele não precisa se sacrificar tanto para que isso aconteça. E é fundamental, né, que ele entenda realmente que essa crença, ela seja trocada pelo a certeza de que isso é uma ferramenta que vai ajudar com que o cuidado dele chegue para mais pessoas. Isso. Afinal de contas, ele estudou tanto que eu tenho certeza que ele quer movimentar isso, É o que a né? gente muito fala, é muito conhecimento para você guardar só para você. O conhecimento, ele é para ser propagado, ele é para ser divulgado, ele é para ser... Imagine quantas pessoas você pode ajudar com seu conhecimento. Quantas pessoas que não têm consciência de que tem talvez uma patologia e que às vezes viu uma mensagem sua e entendeu. Mas às vezes
um conteúdo que você leva, você pode trazer um diagnóstico antecipado. Então, imagine assim, que você está dando voz, né, a tudo que você aprendeu. E aí, quando você pensa que você... eu não ajudo só os pacientes que já me procuram, eu posso ajudar muito mais pessoas. Então, é isso que a gente faz. A gente pega a mensagem e espalha, entendeu? E gera isso de uma forma que para o médico, né, para ele entender, falando da questão do tempo, a gente tenta otimizar ao máximo aquele tempo que ele tem e fazendo com que ele entenda que o posicionamento é parte do crescimento médico dele. Ou médico, ou falando, né, em linhas gerais de profissional da área da saúde, mas faz parte e não é eu vou fazer porque tá todo mundo fazendo. Não, eu vou fazer porque é o meu compromisso, é a minha mensagem, é meu branding, sou eu que tô ali, entendeu? Então, temos todo um cuidado ali de trabalhar a melhor forma para que ele esteja ali à frente, levando o melhor conteúdo. E como o Mari falou, essa educação que se leva para a população de uma forma geral, ela vai muito mais além da intencionalidade em si, que é revestido por trás do propósito do profissional, mas atinge a questão filantrópica da própria medicina. Sim. Porque ali você pode tirar uma pessoa da depressão, você pode salvar uma vida, você pode criar uma consciência de que ela precisa se cuidar, precisa ir para uma academia, por exemplo, ou precisa melhorar na alimentação, diminuir a cervejinha do final de semana. Com certeza. O médico hoje, o digital em si para o médico é uma ferramenta muito poderosa, porque ele consegue unir o propósito que ele tem como profissão e ajudar pessoas de uma forma generalizada. É como se ele estivesse numa guerra e fosse um soldado, assim, conseguisse disparar balas e essas balas fossem um conteúdo educativo. É muito legal isso, né? Saber que o nosso trabalho hoje pode ajudar pessoas que às vezes a gente nunca vai conhecer pessoalmente, mas que você plantou uma semente, né? Com certeza. E aí, quando essa crença limitante chega na consultoria, eu até uso uma frase bem antiga que todos nós conhecemos. Quem não é visto, não é lembrado. Exatamente. E até falando sobre isso, a gente tem às vezes, porque eu sou dessa geração que não nasci com o celular na mão. Nós todos. E aí, muitos dos que estão conosco agora, né, assistindo esse episódio, também são dessa geração que não tem tanta familiaridade com a câmera. E eu acho que até essa visão que você trouxe agora, Fernanda, é muito importante, de que você está levando todo o seu tempo, toda a sua dedicação, que pode transformar outras vidas, às vezes, por uma frase. Não necessariamente eu tenho que aparecer para a câmera. Tem como essa pessoa tímida, que ainda não se habituou com a câmera, fazer um bom trabalho no digital, ou necessariamente ele precisa aparecer? Então... Uma boa pergunta essa, viu, Dani? A gente costuma dizer que pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então, é importante, sim, que você apareça. Inclusive, a gente até atua ajudando pessoas a destravarem. Nem todo mundo... em 2019 para 2020, eu tive uma mentora que ela disse assim: você quer ficar bom em gravar vídeos? Grave 10, grave 20, grave 50, grave 100. E mesmo assim, você ainda não vai ficar 100%, mas você vai aprender todos os dias uma coisa nova. E vai destravar. E vai ficar prático, fácil, fluido. Entende? Então, eu acho que é por aí. Esse medo existe. É impossível você se posicionar sem aparecer? Até mas na minha opinião, agora é uma opinião pessoal minha, eu não acho que seja eficiente. Justamente porque eu defendo que pessoas se conectam com pessoas. Eu penso junto com o Mari. Você conseguir fazer um trabalho no digital, seja através de uma rede social ou qualquer outro canal desse, se você traz mensagens, conteúdos, existem sim perfis, por exemplo, no Instagram, sim, com 100, 200, 300, meio milhão, 1 milhão de seguidores só postando frases motivacionais. Mas assim, é fora da curva. Se você pegar a quantidade de usuários que existem no Instagram, exemplo que a gente estava dando, que estão ali marcando presença, e a maioria de forma não intencional, né? É isso. Para os perfis que conseguem sair da curva só com conteúdos de imagens e textos, isso é a exceção da exceção. E aí, como o Mário falou, pessoas conectam com pessoas, e é importante você entregar o seu rosto para uma câmera, para que aquela pessoa tenha familiaridade com você e ela consiga se conectar, não só pelo conteúdo que você está levando,
mas pela a tua afeição. Por quê? Sim. Existe mercado para todo mundo. O mesmo médico, o mesmo urologista que trata de câncer de próstata, por exemplo, e o outro médico fala, não vou falar de câncer de próstata mais porque esse cara aqui já tem 500 mil de seguidores. Não, tem mercado para todo mundo. Porque muitas vezes a audiência que está desse cara aqui gosta dele por uma série de fatores que esse aqui não tem e vice-versa. Então, isso tem espaço para o pequeno também, que pode crescer futuramente. Com certeza. Essa questão da conexão é um ponto fundamental para criar esse vínculo. E essa questão que vocês trouxeram de você poder saber quem é, qual o trejeito daquela pessoa, o tom de voz dela, até dá um alívio para a gente enquanto paciente, né? Porque às vezes é uma especialidade que você já está ali sensível e aí fica naquela apreensão até chegar a primeira consulta. Será que eu vou me conectar com essa pessoa? Será que realmente é o que eu tô esperando? E se você consegue saber quem é essa pessoa, dá aquele, ufa, que bom, fiz a escolha certa, É né? muito comum a gente ver, principalmente a movimentação nos stories, né? E o stories, ele é ele é uma parte do nosso dia a dia. Sim. Ele, além de ter... Óbvio que a gente usa os stories muitas vezes também de forma estratégica, mas existe coisas no stories que você faz, que são ícones, que são marcas suas, que muitas vezes a sua audiência espera por aquilo naquele dia. Então, às vezes, você fica conhecido porque, todo dia, de manhã, ela liga a máquina do café e tira o cafezinho. E todo dia ela posta ali aquele ambiente todo arrumado do café da manhã. Todo dia ela todo domingo ela mostra que vai à missa com a filha. Então, existem coisas, e aí as pessoas se conectam com isso, para entender que é ser humano como eu, entendeu? É normal como eu, assim, né? Estamos na mesma sintonia, na mesma linha. Então, vai à missa, toma o café da manhã. Então, esses elementos que geralmente acontecem muito mais nos stories, ele aproxima. E cria expectativa em quem está assistindo. E hoje é muito importante isso, né? Porque antigamente realmente tinha isso, né? De que eu sou o doutor, tô do outro lado da mesa e você, meu paciente, precisa só seguir o que eu estou te pedindo. Mas a gente sabe que hoje, até para engajar no tratamento, precisa haver essa conexão. Então, eu falo muito, recomendo muito para os nossos clientes da consultoria que ele, de fato, coloque, sim, a imagem dele ali à mostra, mostre um pouquinho da vida pessoal para atrair, conectar, porque é o que a gente começou falando aqui. Pessoas se conectam com pessoas, né? Quebrar essa barreira, né? Quebrar essa barreira aí de que o médico tem que estar aqui e o paciente aqui não. Nós estamos todos aqui falando a mesma língua. Sim. E voltando lá para o comecinho da pergunta. Dá para começar só com pequenos posts, só com post de... Dá, não é o ideal. Quer começar? A gente traça as estratégias necessárias para que aquilo ali comece a acontecer, mas o próprio médico, como a gente tem casos lá na agência, que ele foi muito timidamente começando assim, ele foi criando a consciência. Hoje ele fala, não quero mais conteúdo estático, eu quero gravar. Porque eu sei que dá resultado e não sei o quê. E quebra essa barreira, muito legal. Isso. E o bom é que, Mariana, você como uma empresária também da área da saúde, sabe da importância de tudo isso que a gente está falando aqui na prática, né? Você vivencia isso que você passa para os pacientes, para os clientes, na verdade, de vocês, né? E aí, me fala sobre uma outra crença, porque hoje eu tô achando que esse episódio vai quebrar muitas crenças. Vamos. Muitos têm aquela convicção de que dá para sustentar um consultório, dá para movimentar e monetizar uma clínica só com indicação. Gente, me falem, porque no Secretária Experience, que é o curso reconhecido pelo MEC, que nós temos também para ajudar você, dono de consultório e clínica, nós fazemos sempre uma avaliação pós-consulta para medir a satisfação do paciente. E aí, muitas vezes aparece lá que esse paciente chegou pelas redes sociais, foi pelo Google, depois pesquisou aquele profissional no Instagram e que ele ficou feliz de saber que, de fato, ele fez a escolha certa, que a pessoa realmente é a mesma que se apresenta no Instagram, é a que ele viu no consultório. Conta um pouquinho pra gente, Fernando, como é aí essa desconstrução de que não dá pra viver só de indicação, né? Sim, com certeza. Quando você puxou da idade da gente lá atrás, aí, do celular e tal, até fazendo um parentezinho rápido, eu sou da época que o telefone a gente tem que botar o dedinho assim e discar. A gente tem que puxar
nas páginas amarelas, que se eu quisesse uma consulta médica, ir lá em doutor fulano de tal e ir atrás. Ah, se consulto com o doutor fulano de tal, já pegando para a sua resposta, eu ir na página amarela, olhar e tudo. Então, por mais que hoje existam médicos que funcionem o seu negócio de forma satisfatória, só através de indicação, a gente sabe que existe uma possibilidade de um universo muito maior quando o médico ele usa mais um canal, porque acaba que vira um canal de comercialização. Sim, né? O boca a boca ele é uma forma de comercialização também. Então, quando você consegue atingir vários canais de distribuição, e o boca a boca é apenas um deles, você consegue ter muito mais facilidade em relação a agenda cheia, em relação à mudança de posicionamento. Se você atende só, por exemplo, planos de saúde, você tem a possibilidade de repente, começar a migrar aos poucos para consultas particulares, eventualmente colocar procedimentos dentro do seu consultório que você não colocaria, justamente porque hoje o comportamento das pessoas, eles estão mudando. O comportamento está mudando hoje em dia. E, assim, as gerações vão passando e os comportamentos também vão acompanhando o que as novas gerações vêm trazendo de demanda, né? E aí hoje a gente tem uma geração nova de 2, 3 gerações novas que é muito digital. Sim. Então, por mais que o amiguinho dele fale, eu fui em doutor fulano, amiguinho é sacanagem, né? Mas por mais que eu vou lá em doutor fulano, peraí, deixa eu ver realmente se eu consigo gerar conexão Sim. com esse médico. Aí ele vai cascaviar Google, YouTube, Instagram, que são as maiores fontes de pesquisa hoje em dia. Por aí, pegando o gancho da lista amarela, né, eu sempre digo assim, a indicação ela é muito forte. Naquela época, lá atrás, a gente indicava, a pessoa ia na lista amarela procurar o telefone. Hoje a gente indica, a pessoa vai aonde? No Instagram. E eu faço muito esse comparativo quando a gente está falando com um cliente. Se você recebe 2 indicações de um profissional e você entra nos 2, no Instagram. Você vê o perfil fechado e não tem nada. Ou vê um perfil aberto que não tem conteúdo, que não tem posicionamento e que não tem seguidor. E aí você entra no outro perfil da indicação. Você vê que ele tem uma quantidade de seguidores, tem um perfil organizado, tem conteúdos bons, tem uma identidade visual. Mostra a autoridade. Ali pesa na hora da escolha. Você vai escolher o quê? Eu acho que até o que não tem nenhum posicionamento pode ser um grande profissional. Mas, às vezes, ele tá apagado e a pessoa vai escolher porque o branding dessa pessoa, porque o posicionamento dessa pessoa, ele é muito mais forte. Então, essa decisão pesa na hora. A indicação pesa, mas se você... Hoje em dia, a gente sabe que existem vários profissionais, a gente é atendido por várias pessoas. Então, às vezes, um sabe que um pode estar muito cheio, o outro um pouco menos. Então, você indica 2 profissionais, 3 profissionais. Então, a pessoa vai buscar. Mari, você falou uma coisa muito importante. A gente já tinha até conversado sobre isso algumas outras vezes. A questão do posicionamento no digital. A gente vê médicos hoje mornos, bombando a agenda, bombando de um modo geral. E bons profissionais que a gente sabe que tem muita capacidade de entregar e ajudar muitas pessoas e conseguir lotar agendas ali bloqueados por alguma crença limitante, por algum medo, por alguma objeção, sabe? E é uma dor que a gente tenta passar para os profissionais que deveria ser sanada, essa dor. Porque imagine, você está permitindo que um outro profissional menos qualificado esteja, entre aspas, tomando o seu espaço. Tomando o seu paciente. Acho que até meio cruel a forma como eu falei, mas é isso, na prática é isso mesmo. Tem muito de realidade nisso. Com certeza. Até fazendo uma analogia, é como você procurar por uma roupa, que todos nós compramos sempre roupas, as mulheres mais ainda, né, Mari? Com certeza. E aí você passa em uma vitrine, ela não tem nem nada em exposição, a porta está fechada e não tem como você analisar se entra ou não naquela... Não gera desejo entrar naquela loja. E aí, ao lado, você tem ali a loja com uma vitrine maravilhosa, né? Com tudo aquilo que você deseja para fazer com que o movimento da porta se abra para você começar a consumir naquele local. Eu faço sempre essa analogia, né? Exatamente. E aí pode até ser que essa que esteja com a vitrine maravilhosa não tenha os produtos tão bons, tão qualificados, que me serviriam ainda mais como essa que está fechada, né? E tudo é a questão da exposição. E
eu vejo que hoje o tráfego, ele ajuda muito nisso, né? A você chegar em lugares que talvez as pessoas nunca soubessem da sua existência. É porque a gente tem, principalmente aqui na nossa região, tantos profissionais tão qualificados tecnicamente, que fizeram diversas residências, que se especializaram, que têm especializações até em outros países, mas que o paciente não sabe o quanto você pode contribuir com esse cuidado, né? E o tráfego ajuda nisso, né? Então, o tráfego, eu sempre digo que o tráfego é o meio que vai fazer a sua mensagem chegar ao maior número de pessoas possíveis. É o que a gente é a ferramenta que a gente usa para espalhar a sua mensagem. Então, a mensagem daquele profissional da saúde. Ele é o catalisador e é o desbravador. E aí a gente tem muito assim, mas eu já fiz tráfego e não deu certo. Eu escuto isso diariamente. Tem diferença. As minhas leads não estão qualificadas. O gestor de tráfego é ruim. Não, eu tive um gestor de tráfego muito ruim porque ele não trazia leads qualificadas. E aí a gente sempre chega e pergunta, você tem um processo de vendas? Pois é, Mari, eu ia até te interromper agora para primeiro a gente explicar para quem ainda não está familiarizado com todos os termos. A lead é o seu futuro cliente, né? Uhum. É o seu interessado naquilo que você tem para ofertar em termos aí de saúde. Uhum. E aí, você também escuta isso, porque eu escuto muito isso. Aliás, Fernando, não é só que eu escuto isso, eu vivencio muito isso. Quando muitos dos profissionais entram na consultoria, o consultório dele já tem ali, né, um tempo de medicina ou de nutrição ou na psicologia. Ele já entende o que precisa ser feito, mas ele coloca todos os ovos na mesma cesta. O que ele faz? Ele investe muito até em tráfego. Investe muito tempo no Instagram, ele já grava, mas ele não converte. Vocês têm clientes assim? E por que ele não converte? Porque ele não tem um processo de vendas formatado. E o maior vendedor do médico é a secretária. Muitas vezes, nessa clínica que não converte, que existe esse paradigma, né, de que tráfego não funciona, ou que a lead chega, mas não é o meu lead, muitas vezes a própria secretária não sabe qual é o core, não sabe qual é a maior especialidade, aquilo que o médico tem de diferencial. Isso. Vocês vivenciam isso? Muito. Primeiro a gente precisa falar que o tráfego, assim como qualquer outro, hoje em dia é profissão, inclusive, existem complexidades e técnicas certas para que a gente consiga levar a lead certa para o fundo do funil, né? E aí o fundo do funil chega justamente através da secretária. Então, a importância de ter uma secretária muito bem treinada, qualificada, com os conhecimentos certos. Uhum. Não só ela está ali para servir um cafezinho, mas ela está ali para conseguir fechar uma venda, né? Então, a secretária, o papel dela hoje em dia não é só mais atender. Lógico que o atendimento tem que ter toda uma experiência por trás, sim, né? Mas ela precisa ter um pouco de... A malícia, não no sentido ruim da palavra, mas de conseguir perceber a hora certa de entrar com as palavras certas para que a conversa seja conduzida de forma à conversão. E esse papel de conexão entre tráfego e a secretária em si, ele é fundamental, ele tem que estar muito bem conversado. A gente tem um case lá no escritório, na agência, que a gente conseguiu transformar o faturamento. A gente triplicou o faturamento de uma meta, que era 100 mil, a gente conseguiu bater 320 mil, só com essa parceria entre tráfego e secretária. Coincidentemente, quando ela mudou de secretária, o faturamento dela desabou, porque a quantidade de leads chegavam, mas ela não conseguia ter a mesma eficiência para converter como a outra secretária convertia. O primeiro pilar da nossa consultoria, nós já conversamos sobre isso, né? Mas é o mindset empreendedor. Isso. Que esse profissional precisa ter primeiro para que ele consiga contratar uma pessoa que tenha o perfil de vendas, porque a sua consulta é uma venda. O seu consultório, inclusive, é uma empresa. E quando ele percebe isso, ele de fato faz com que essa pessoa que está ali assessorando ele, que é a porta de entrada, né, de toda
todo o movimento do consultório, ela tenha também essa percepção, ela tenha também esse mindset apurado para o empreendedorismo, para saber de que quanto mais esse médico cresce, quanto mais esse profissional cresce, mais ela cresce junto. Então, no Secretary Experience, a gente fala muito sobre isso, porque essa é uma queixa comum. E a gente precisa muito também falar aqui, que eu acho que vocês são até mais especialistas do que eu para falar sobre essa parte, que o marketing ele vai gerar a demanda. Sim. E a venda precisa acontecer para você ter o retorno do seu investimento no marketing. A gente sempre fala muito, né, quando a gente está fazendo uma anamnese inicial ali do cliente, conversando na parte de alinhamento das expectativas, justamente isso. Não adianta de nada. Eu, como profissional, eu estou ali vendendo um serviço, né? E para a gente poder trazer mais pacientes para você, a gente precisa usar a ferramenta do tráfego, de tráfego. Seja pelo Google, seja pela Meta. Só que aí, o que é que eu pergunto sempre? A gente vai investir X para tentar retornar, para ver o preço da sua lead e tal. Existe alguém capacitado para receber essas leads? Porque de nada adianta eu pegar o seu dinheiro, investir, gerar 20, 30, 100 leads por mês para você, se você não vai ter uma pessoa ali para receber essas leads. Então, assim, a gente tem médicos que não têm secretárias exclusivas e que a gente não indica. Não vou porque vai cair numa clínica geral onde provavelmente aquela secretária não vai ter aquele cuidado. Então, a gente tem esse zelo e sempre conscientiza o nosso cliente que ele precisa ter alguém para receber essas leads e trabalhar essas leads. Principalmente se a gente vai falando de um serviço particular. Sim. Né? Uma consulta particular, procedimentos, coisas mais de um valor agregado mais alto. Entende? Então, assim, é muito importante. De nada adianta um marketing bem feito, um posicionamento bem feito, bons conteúdos que gerem desejo, que a lead chegue, se a gente não tem a pessoa quem vai converter. Né? E a venda é a sua consulta, viu, doutor? É a sua consulta, é o seu plano de tratamento, né? São os seus protocolos. Cirurgias, é isso que faz com que você movimente tudo que você estudou até hoje e vai continuar estudando. Porque o legal dessa área é que a gente não para de estudar, né? O tempo todo você... E Mariana foi até modesta agora em falar 20, 30 leads. Mas você pode multiplicar aí, às vezes, por 100. Viu? Sim. E é uma realidade palpável. Você pegar 3 mil, 30 mil leads. Teve lançamento já de Mariana, que ela conseguiu lista de 12 mil com parte. Aí depende do lançamento. Tem lançamento que tem 30 mil leads, tem lançamento que tem 60 mil leads, tem lançamento que tem 50 mil leads. Depende do valor do investimento e do tipo de lançamento que você quer. Sim. E aí, como a gente diz, assim como nos profissionais da área da saúde, a gente tem que ter ali o pessoal de frente. Quem trabalha com lançamento também precisa ter um time de vendas. Sim. Capacitado para poder atender essa quantidade de leads que chega, porque existe um processo de venda no 1 a 1. Doutor, aí você faz a conta depois. Você bota aí 300, 500 leads chegando por mês por você, a sua consulta particular. Multiplicar uma taxa de conversão aí de 5%, 10%. E você... Veja quanto é que você consegue faturar por mês. E você que ainda está aí vivendo, né, do plano de saúde, que acha que não tem possibilidade de crescer no consultório particular e ter uma consulta por um preço justo, por toda a sua entrega, tudo aquilo que você faz com tanto amor, tanto carinho, você já sabe que hoje o digital é um impulsionador da sua carreira. Eu costumo dizer que esse funil do digital, né, que é um funil de vendas, ele funciona muito bem. E eu até queria que vocês falassem, porque a gente está falando bastante aqui do tráfego, do Instagram, que é o mais conhecido por todos nós. Mas nós sabemos muito bem que a régua começa no Google e tem outros hoje canais para propagar essa marca, né? É muito importante isso, né? Ou vocês acham que a gente consegue fazer só com o Instagram, que esse médico saia das paredes do consultório? Porque eu já quero que você, além da consulta particular, monetize o seu conhecimento de outras formas que a gente vai falar aqui, hein? Se prepara. O que você acha, Fernando? O Google é importante? Sim. Como é que começa todo esse processo? Tudo vai depender da estratégia que for desenhada para o médico, né? Dependendo da estratégia, a gente consegue começar pelo posicionamento no Instagram ou no TikTok. Quebrem essa barreira negativa do TikTok. É importante a gente estar presente em omnichannel,
nas redes sociais. Mas também não precisa ser de uma vez. Mas cada uma rede social dessa tem a sua relevância, inclusive o YouTube e o próprio Google. Então, esse desenho vai ser feito a partir da formatação que a gente conseguir dar através de um briefing que é feito inicialmente e os objetivos que o médico quer atingir. Isso. Não adianta a gente chegar e já impor que ele precisa estar em vários canais se ele ainda não está maduro e preparado para isso. A gente consegue fazer um bom trabalho de posicionamento, começando numa rede e expandindo, porque essa consciência ela vai ampliando no decorrer do processo de posicionamento ali. Ele mesmo vai amadurecendo e entendendo que é importante. No YouTube eu consigo mandar uma mensagem mais consolidada, eu consigo passar meu conhecimento de uma forma mais densa, eu consigo ensinar algo de forma mais profunda, com um vídeo mais elaborado. No TikTok eu consigo alcançar um número muito maior de pessoas, que no final pode não ser um canal tão grande de vendas, mas ele leva para o Instagram. Então, assim, é importante essa presença, divulgar o meu site, ter um bom site, ter um site que a gente diz muitas vezes, não é nem um site institucional, mas é uma landing page com realmente um funil ali para um processo de vendas. Então, é importante que ele tenha um bom site para que a gente trabalhe a partir do Google. É importante o Google Meu Negócio. Então, assim, integrar todas as redes, mas tudo no seu tempo e no processo de construção ali do tempo que aquele profissional de saúde tem disponível. Eu me lembrei da pergunta lá de trás agora. Meu Deus, eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer tudo isso? Pronto. Calma que a gente dá um jeito, né, Maria? Por isso que existe a flyer, né? Até vou pedir para a produção colocar aqui a flyer, que é a agência que o Fernando e a Mariana estão à frente, que ajudam tantos profissionais a alavancarem, porque a gente sabe da importância hoje dessa visibilidade. A telemedicina chegou para ajudar o paciente e você pode estar perdendo essa oportunidade por ninguém saber que você existe, né? E até a gente comentou aqui sobre a mudança de comportamento do consumidor, a mudança do comportamento do seu paciente, né? E hoje eu tenho certeza que a gente sabe o quanto esse paciente entende que não é só o conhecimento, né? Hoje o conhecimento, eu posso acessar um médico, eu estou aqui, eu acesso um médico de outro país facilmente através da telemedicina. Mas essa conexão que as redes sociais nos ajudam tanto, eu acho que é o mais importante para você que quer sair dos convênios, que quer ser protagonista da sua carreira. Ser bem remunerado não é nada de anormal, muito pelo contrário, a gente estuda para isso, para ser bem remunerado. Vocês concordam comigo? Sim, com certeza. Remuneração é muito importante e hoje o médico ele é o maior patrimônio dele, né? Então o médico que está ali todo dia no consultório, está fazendo procedimentos, está fazendo cirurgia, se eventualmente, Deus o livre, sofre um acidente ou precisa ficar afastado do trabalho por 2, 3, 4, 5, 6 meses que seja, se ele tiver uma reserva de capital muito grande, ele vai passar sufoco, né? Então, existe também um cuidado, ou deveria existir o cuidado, de ter segundas fontes de renda que não dependam diretamente da mão de obra do médico, né? Levando para o que você perguntou, né, essa transição, né, de plano de saúde para o consultório particular. Imaginar a otimização do tempo, que você recebe ali, sei lá, R$30, R$40 numa consulta de convênio, e se você cobra ali R$400 numa consulta, olha ali, você tá 10 pacientes que você podia ter, você atende um. E aí você vê o quanto de tempo você tem disponível, e faz... otimiza ali aquele... o tempo mesmo. A gente tá falando... E da qualidade de vida. Qualidade que a gente vê, eu não tenho tempo para meus filhos, eu vivo de plantão, eu vivo atendimento um atrás do outro, enfim, eu vivi isso a minha vida inteira. Eu vivi vendo minha mãe atendendo ali convênios e entrando no consultório 7, 8 horas da manhã, saindo 3 da tarde, atendendo plano de saúde. Então, foi uma transição difícil para ela também, mas gera insegurança, né? Nessa transição. Eu entendo que muitos médicos ainda veem o plano de saúde como uma fonte segura, mas se bem trabalhado um posicionamento, se bem trabalhado um tráfego, se bem trabalhada essa mensagem, eu acho que essa transição ela é muito possível. E ela não precisa ser absoluta. Se o médico não quiser, ele pode ter uma parte da agenda com plano de saúde e uma parte de agenda com
particular. Você pode ir fazendo isso de uma forma que você não vá sofrer, né? Uma forma gradativa. Isso. E é por isso que existem consultorias, mentorias, para fazer você encurtar esse tempo. Mariana tocou aqui num assunto bem legal, porque ela é filha de médicos, né? Sou filha de médicos. Então, ela fala sobre o que ela viveu na pele, né, Mari? Fala e ajuda... exatamente o que eu vivi, o que eu cresci vendo acontecer. Sim. O que você falou de consultoria é muito importante. Por quê? Cada um na sua especialidade, né? Então, o médico, ele tem que se preocupar com a parte técnica da medicina. Sem dúvida. E as outras coisas que envolvem o negócio, delega. Forma uma equipe, contrata um consultor, contrata um gestor de processo, contrata alguém para gerenciar a clínica e se despreocupa de coisas que, teoricamente, não são as mais adequadas para ele estar exercendo, porque seria um desvio de função até, né? Com certeza. A não ser os médicos que acabam virando empresários e tal, e largam a medicina muito mais para gerenciar um negócio e grandes negócios. Mas, assim, o médico, hoje em dia, ele sendo um bom médico, né, e tendo um suporte de uma boa equipe, ele consegue deslanchar. Sem dúvida. Ele consegue crescer de forma rápida. Fernando, é muito legal porque eu passei 30 anos da minha vida e até hoje, né? Porque a gente não para de estudar, não para de se reciclar, estudando sobre posicionamento, marketing e vendas, né? E eu tenho certeza que o médico, o nutricionista, o profissional da saúde passou a vida dele e vai continuar passando estudando sobre a área dele. Então, essa questão da consultoria, quando eu procurei vocês para me ajudarem nessa parte, né, dos meus lançamentos, dos meus cursos, foi exatamente por isso, porque eu sou especialista em posicionamento, marketing e vendas, mas eu não sou especialista no digital. Não sei fazer lançamentos tão bem sucedidos como essa dupla faz, né? Como a Flyer faz hoje. Então, é muito legal quando as pessoas entendem isso, que isso encurta caminho. Se lá atrás eu tivesse acesso a mentorias e consultorias, que hoje já é algo comum, quanto tempo eu não teria ganhado, né, na minha carreira? Provavelmente hoje eu estaria aí em outro patamar ainda, atingindo, ajudando mais pessoas ainda do que eu já ajudo. Sim, né? Então, é muito legal. Tá falando pra Mari, Dani é um foguete, a turbina já tá ligando ali para começar com certeza. A decolar. Pegando o gancho da parte de lançamento, né? A gente levar essa conscientização para os profissionais de saúde que existe uma outra forma de monetizar, né? Que não é só a hora deles. Sim, então, existem outros caminhos que eles podem seguir. Óbvio que muitos fazem procedimentos, cirurgias, mas tudo depende da mão de obra, da mão na massa dele ali naquele dia a dia. Sim. Então, existe hoje formas, né? Existem formas dessa monetização acontecer para que não dependa 100% dele. E aí é onde entra a questão, quando a gente fala de desenvolvimento de infoprodutos, de lançamento de infoprodutos, pegar um conhecimento e fazer empacotar e fazer, né? Fazer cursos, e-books, mentorias, consultorias e levar essa informação. Aí a gente pega lá o gancho do início da conversa, quando a gente fala de propagar a mensagem, pegar o seu conhecimento e ajudar outras pessoas. Sem dúvida. Nós estamos na era do conhecimento, né? Uma das mudanças maiores que nós tivemos aí no pós-pandemia é isso. Hoje você é muito valorizado pelo seu conhecimento e consegue monetizar isso. E ajudar tantas outras pessoas que querem chegar aonde você já chegou. Porque o que eu escuto muito é isso, né? Mas eu vou estudar, eu vou lançar um produto para ensinar quem? Aquelas pessoas que querem chegar onde você já está. Isso. Né? E tem muitas pessoas que querem chegar onde nós já estamos. Com certeza. Não é isso, existem, assim, várias formas dessa monetização. Por exemplo, um médico pode pegar o seu conhecimento e levar para outro médico, para aquele outro médico chegue aonde ele está. Ou um médico com algum conhecimento pode ajudar outras pessoas, por exemplo... O paciente final, né? O paciente final, sei lá,
o assunto menopausa, como enfrentar essa menopausa. Então, você pode fazer um curso voltado para isso, para ajudar mulheres. Imagine quantas mulheres sofrem com isso e quanto conhecimento você pode ajudar essas pessoas a mudar. E aí existe um universo gigante. Aí um psicólogo que fala sobre patologias como transtorno bipolar, sobre borderline, sobre narcisista. Imagine quantas pessoas eles podem ajudar com o conhecimento deles, alertando e ajudando essas pessoas a lidar com quem tem algum outro tipo de transtorno. Então, assim, são inúmeros caminhos para esse caminho do digital, dos infoprodutos. Tem as pessoas que vão ser gratas por consumir o conteúdo organicamente, né? E tem as pessoas que vão ser tão gratas que vão querer pagar pelo conteúdo. É muito legal. O Método Vencer, ele veio exatamente para ajudar nisso, e é por isso que nós temos essa parceria forte hoje com a Flyer, para te ajudar a lançar aí o seu conhecimento no mercado da melhor forma, porque o nosso método, ele é certificado pelo MEC para fazer com que você seja um mentor, para fazer com que você incute o caminho ou no cuidado, que é para o paciente final, ou para outros profissionais que querem fazer o que você já faz no seu consultório hoje. Então, a gente saiu, né, das paredes do consultório. Eu acho muito legal isso, é muito rico saber que o nosso conhecimento pode chegar em outros países, em outras línguas, né? Mariana, tem um spoilerzinho já para vocês. A Flyer, Fernanda e Mariana já estão nos ajudando para que o Secretário Experience chegue aí ainda mais longe. Vai chegar, sim. Potencial gigante. Pois é. Vamos ajudar aí bastante gente para transformar. Para transformar o seu lead em consultas, em planos de acompanhamento, e você ter aí tanto capital para investir como tempo para investir, e fazer com que o seu conhecimento também seja transformado em e-books, em um método de mentoria, em um curso, em palestras. São muitas formas de monetizar. São muitas possibilidades e abre muitas portas. Um bom posicionamento, inclusive, muito bem feito, com um tráfego alinhado, com uma estrutura organizada e sólida, consolidada, abre muitas portas. Sem dúvida. Inclusive, até despretensiosamente, às vezes, quando a gente, por exemplo, constrói o ecossistema, né, das possibilidades de faturamento do nosso cliente, vem outras coisas que a gente nem imaginaria que poderiam ser fontes de monetização. Sim. Como, por exemplo, vamos criar um canal no YouTube que o objetivo inicial seria mas aí o canal bombou e ele começa a monetizar até pelo YouTube, por exemplo. Isso, São muitas fontes de... Às vezes fecham parcerias, assim, o cara gera tanta autoridade no digital que às vezes ele recebe convites para palestrar, remunerando, às vezes ele fecha parcerias com marcas do segmento dele, que começa a dar que são formas de renda, entre aspas, passivas, né? Que não precisa diretamente da mão de obra dele, ali no consultório, na clínica. Com certeza. Exatamente. Gente, já está chegando no final. Falem comigo aí. A gente queria... Tem muito assunto e a gente promete voltar. Mas antes da gente finalizar, eu quero muito, porque vocês já perceberam que o que nós queremos é que você seja bem remunerado. Pare de vender a sua hora e comece a entregar o seu cuidado, o seu conhecimento, e seja muito bem pago por isso. Então, sair aí dos muros, das paredes do seu consultório é uma meta nossa, né? Nós estamos juntos para isso. E aí eu quero muito que vocês deixem uma mensagem de como essa pessoa que está nos ouvindo, esse profissional que tem essa vontade, pode começar, para a gente finalizar esse episódio que está cheio de estratégias boas. Primeiro você começa, como é o memezinho que... Primeiro você começa, depois você melhora, né? Mas começa pelo básico, gente. Vamos começar gradativamente, dependendo do nível que você está, de avanço no digital, de familiaridade com o digital. Vamos fazendo uma coisa por etapa, uma coisa de cada vez, e aí essas etapas vão sendo vencidas, sem querer botar a carroça na frente dos bois, sem ansiedade demais, porque muitas vezes você atropela num processo, você destrói vários outros. Então é melhor a gente construir de uma forma correta, na velocidade certa, para que lá na frente tenha um negócio sólido e duradouro. Sim, sem dúvida. O objetivo é construir realmente processos bem sólidos, para que esse profissional consiga levar essa informação de uma forma transformadora. Então, quem tiver interesse em entender, né, mais a fundo como é que a gente poderia ajudar, como é que a gente poderia
trazer outros resultados, trocar uma ideia, conversar sobre alguma ideia que tem de produto, nós estamos abertos, né, a marcar um horário para que a gente possa até trazer mais informações, né, esmiuçar mais o que seria essa parte de lançamentos, como é que funcionaria essa construção de infoproduto. Então, se você já tem aí na sua cabeça uma ideia sólida de algo que você vê que é uma demanda recorrente, que você é buscado para tirar sempre dúvidas sobre isso, nos procure que a gente vai ter o maior prazer de conduzir e explicar como é que funciona para tirar essa ideia da cabeça e fazer transformar e fazer as coisas acontecerem. Gente, eu quero agradecer demais aí a Mariana Sepúlveda e o Fernando, que são os proprietários da Flyer Negócios Digitais. Aqui nos nossos comentários você tem os contatos para entrar em contato com eles. E agradecer você que ficou conosco até o final desse episódio tão rico, que eu tenho certeza que te fez pensar aí em várias outras oportunidades de levar o seu conhecimento ainda mais longe. Então, se você gostou desse café delicioso, já se inscreva no canal, siga, fique com a gente, porque toda semana nós trazemos conteúdo para te ajudar a voar ainda mais alto. Então, bora vencer! E Dani, eu tava me lembrando aqui de um cliente da gente, sabe? Sim. A gente tava falando de monetização, essas coisas. Todo dia de manhã ele manda uma mensagem pra gente. Plim, plim, com um print da tela dele, sabe? Com venda de infoproduto. Ei, caiu mais um. Esse é o melhor jeito de vencer, hein, Fernando? Eu já quero esse Pix na minha conta. Então,